dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora que você está assistindo esta lição, este estudo da Palavra de Deus. Bem, hoje nós estamos na lição 10 da revista Palavra e Vida, que fala sobre esse trimestre, sobre os 10 mandamentos para os dias atuais. E nessa lição 10, o título é Em Confronto com a Verdade. Nós estamos no 9º mandamento, lá em Êxodo 20:16, que diz assim: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Vamos perceber que este é um dos mandamentos mais presentes em nossas vidas, porque outros, como não furtarás, não matarás, alguém que não comete esse tipo de crime ou esse tipo de coisa errada, ele não está, vamos dizer assim, que ele não está infringindo esse mandamento. Mas não dirás falso testemunho é algo que fala sobre o nosso dia a dia, sobre a verdade, sobre como estamos agindo. Então, por isso, é algo muito presente em nossas vidas. Então, muitos pensam que esse mandamento, não dirás falso testemunho, lembra bastante os contextos jurídicos, porque sabemos que quando alguém está num julgamento, uma das coisas é ele promete ali que não vai mentir, então ele vai falar a verdade perante a lei. Então isso que acontece. Então, mas na verdade, esse falso testemunho tem a ver com as relações sociais, então com o nosso dia a dia, a relação com o outro. O intuito de Deus, então, com esse mandamento, é claro, que a verdade seja sempre dita. Então, esse é o objetivo do nosso Deus. O problema, então, é que a sociedade se habituou com falsos testemunhos, como uma forma de mentira piedosa. Então, às vezes, a pessoa arruma uma desculpa da mentira devido para não magoar alguém. Aí temos até um exemplo aqui da pessoa que chega para o outro, uma pergunta para outra: o que você achou da minha roupa, do meu visual? Aí o outro olhou assim, não gostou daquele visual, mas aí para não desagradar o outro, que é muito amigo, e ficou uma beleza, amiga. E às vezes não é nada disso que ele quer dizer. No fundo ele gostaria de falar, tá horrível. Então ele acaba falando assim. Assim também é como você vai almoçar em algum lugar, casa de amigo, a pessoa pergunta: e aí, tá boa a comida? Quer mais um pouco? A comida está salgada, você não está aguentando mais comer devido àquela comida salgada. E a pessoa: não, está muito bom. E às vezes vai engolindo de qualquer maneira devido a isso daí. Mas é algo complicado. Mas ao mesmo tempo, a pessoa que mente para não desagradar o outro, você fica imaginando o que seria da pessoa se a pessoa falasse a verdade na lata, na bucha, assim, na cara da pessoa, falasse o que ele sente. Então, não, você está feio. Não, não, essa comida está horrível. Então você vai falar isso na cara. Aí fica a dúvida: será que é bom, é o melhor, o falso testemunho com essas verdades piedosas para não desagradar o outro, ou é melhor a verdade? Então, falar a verdade doa quem doer. Então fica essa primeira dúvida aí do dia da lição de hoje. O primeiro tópico dessa lição fala assim: o falso testemunho gera consequências desastrosas. Então o Código Penal brasileiro, no artigo 342, diz que é uma punição de 1 a 3 anos de reclusão para quem levanta o falso testemunho. O sistema jurídico hebraico, lá da época bíblica, era baseado no testemunho. Então acreditava bastante no que a pessoa falava naquele momento. Então o falso testemunho poderia matar, como diz Deuteronômio 19:16 a 19. Até mesmo nos dias atuais, temos aí uma atualização desse assunto, que são as fake news. Então você está lá na sua, vamos dizer assim, e você recebe uma notícia falsa. Você não verifica, você não vê a fonte e você vai lá e compartilha essa notícia falsa. Então, você está indiretamente, ou quase que diretamente, fazendo também o falso testemunho, porque você está espalhando uma coisa que não é verdade. Então, você não está ajudando, sim atrapalhando, disseminando junto com as outras pessoas aquilo ali.
então isso é pecado. Isso é um pecado não apenas então contra o país, contra outras pessoas, mas contra o próprio Deus. Então é um pecado contra o próprio Deus falar falso testemunho. Então, e usar essas meias verdades, como falamos aqui, né, da pessoa falar parcialmente a verdade, não falar tudo, você é algo testemunho para sobreviver nos dias atuais. Então, porque hoje em dia, se você falar tudo que você pensa, é algo complicado. Então, você fala uma parte, deixa de falar a outra para sobreviver nessa sociedade. E nós devemos orar para que os nossos hábitos sejam bênçãos nos relacionamentos e não sejam hábitos abomináveis ao Senhor. Isso diz lá em Provérbios 12, 22, dá essa afirmação. Precisamos ter hábitos saudáveis, hábitos que abençoem vidas e não causem problemas na vida dos outros. Porque, afinal de contas, os falsos testemunhos sobre uma pessoa, sobre o próximo, sobre alguma coisa, ele pode trazer implicações gravíssimas, consequências terríveis na vida de todas as pessoas envolvidas. O segundo tópico dessa lição fala assim: falso testemunho sobre um julgamento indevido. Então existem situações delicadíssimas que necessitam de uma visão mais ampla sobre o nosso julgamento. Então é muito importante fazer isso na vida de todos. Então nós precisamos pensar como que isso pode acontecer na vida de todos nós, no nosso dia a dia. Então nós jamais podemos afirmar que a Bíblia compactua, coaduna com a mentira. Ela não está próximo da mentira, pelo contrário, ela condena a mentira. Em alguns casos de sobrevivência ou má situação que o mentiroso corre risco de morrer, de ser morto. Então, muitas vezes alguém arruma essa desculpa: eu vou falar a mentira aqui porque senão eu vou morrer. Então eu vou passar por isso, é necessário a mentira. Mas a Bíblia mostra vários momentos que a pessoa às vezes até fez isso e depois deu algum problema, causou implicações terríveis. Então, mas cada caso é um caso. Então, na Bíblia mesmo você encontra vários casos ali, tanto de um lado quanto de outro. Alguém que falou a verdade, mas Deus livrou a pessoa porque ele falou sobre, às vezes ele não falou a verdade e também causou consequências. Então tem vários momentos naquele momento, naquela situação ali. E Paulo, o apóstolo Paulo, é enfático em dizer que definitivamente devemos abandonar a mentira, como ele diz em Efésios 4, 25. Devemos abandonar a mentira. Jesus disse que a palavra do seu discípulo, a palavra, nossa palavra do cristão, é sim, sim, não, não. E qualquer afirmação além disso vem do maligno. Assim diz lá em Mateus 5:37. Então nós precisamos prestar atenção no que estamos fazendo, precisamos ter um bom testemunho e não um falso testemunho contra as outras pessoas que nos cercam. No capítulo 3, no tópico 3, diz assim: falso testemunho em nota de colisão com os princípios de Deus. Isso é algo muito importante em nossas vidas. Então, se a mentira é filha do diabo, a mentira é filha do diabo, a fofoca é neta do maligno. Então, a fofoca está ali, ó. Fofoca é algo mentiroso, algo que você está espalhando, que você nem sabe se é verdade. Então, a sociedade atual dá muito mais importância às fofocas na mídia do que às verdades da Bíblia. Quando você fala uma verdade da Bíblia, todo mundo ignora. Fala uma fofoca de uma pessoa, de uma celebridade, de alguém aí famoso. Ih, que bonito. Ia lá, a pessoa até comenta na rua, um comenta com o outro. Ih, você soube que fulano de tal. Vai falando aquilo, vai espalhando, não sabe nem se é verdade, mas vai espalhando, porque isso dá ibope, isso dá muita audiência, muita vontade da pessoa fazer isso. Então, o combustível das redes sociais que temos visto hoje em dia são os boatos, os fake news, os boatos, tudo que não tem comprovação nenhuma e aí é espalhado de qualquer maneira.
Então, por que será que então o nono mandamento, não darás falso testemunho contra o seu próximo, não é suficiente para acabar e combater as difamações que acontecem ao longo da vida? Mesmo estando na Bíblia, mesmo assim continua sendo. Em Provérbios 17:4 diz assim: o ímpio atenta para o lábio iníquo, e o mentiroso inclina os ouvidos à língua maligna. Então a maledicência só morre quando encontra um par de ouvidos inteligentes. Ou seja, você vai ouvir aquela mentira e você que é inteligente está pensando no que você está ouvindo, não apenas acreditando no que você está ouvindo, você vai discernir, você vai digerir aquilo e pensar: epa, pera, essa história está meio mal contada, isso daí não está com cara de ser verdade não, está parecendo uma mentira. Então você acaba derrubando então essa maledicência dessa forma, porque é algo muito importante para isso. O pastor, que é o autor aqui, que é o pastor Romilton Lourenço, conta que no início lá da sua trajetória cristã, ele estava numa igreja e lá naquela igreja chegou uma pessoa, um jovem, que se converteu naquele momento, ou ele tinha se convertido algum tempo atrás, e ele pediu para dar um testemunho lá na frente na igreja. E ele pegou o microfone e começou a contar a história dele, falando que ele era um ex-presidiário, não sei o quê, e que ele tinha saído, era próximo do Natal mais ou menos, ele contou que ele tinha saído da prisão para aquele indulto de Natal, aquele período de Natal, e ele disse que Deus tinha perdoado os seus pecados todos e que ele não iria mais voltar para a prisão após aquilo, porque ele se sentia perdoado, porque Deus e Jesus que entrou no coração dele e ele foi perdoado, então ele não iria voltar mais para a prisão e cumprir os 2 últimos meses que ele precisava. Ele falou isso lá na frente de todo mundo. Aí alguém pegou lá, ficou meio assim, todo mundo olhando para a cara do outro, meio sem graça com aquela declaração. De repente levanta um irmão que estava sentado lá, que era membro da igreja, e esse irmão era delegado. Ele chega para o rapaz e fala assim: não, isso não é assim não, você pode ter aceitado a Jesus pode ter se perdoado, sim, eu confio, eu acredito em você, mas isso não vai impedir de você ter que voltar para a prisão e passar os 2 meses que faltam lá para você cumprir, porque afinal de contas Deus te perdoou pelo que você fez, mas você tem que cumprir os mandamentos dos homens, que são as regras aí que você infringiu, então você precisa de cumprir isso daí. E aí ele voltou para a prisão, cumpriu e só depois ele foi solto. Quer dizer, a pessoa muitas vezes quer usar o evangelho para poder achar que ele não está no mundo, né? Não precisa de cumprir as leis dos homens. E na verdade Jesus disse, né? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Logo ele está. A pessoa precisa cumprir a lei dos homens, sim, e a lei de Deus muito mais. Então é necessário cumprir os 2 nessa vida. Então, possivelmente, a intenção dos testemunhos que a gente tem até nas igrejas, né, que a pessoa faz um testemunho como esse, assim, a pessoa quer dar um testemunho, isso daí é para edificação da pessoa do reino de Deus. Então você conta alguma coisa que Deus salvou, tirou lá da lama do pecado, contou que teve uma mudança de vida, tudo isso aí é para mudar a vida do outro que está assistindo, para dar um exemplo ali do que Deus faz para a pessoa. Não é um engrandecimento de quem está contando. Ah, porque eu, não é porque Jesus fez, porque Deus fez na vida da pessoa. Então é necessário que esse testemunho seja verdadeiro e não sensacionalista, né? Que é buscar aquelas palavras, aquele jeito assim maravilhoso de contar, como se fosse alguma coisa muito assim, uma história que nem parece verdadeira, uma história de filme, uma coisa de novela, uma coisa mirabolante. Não é bem isso, é necessário a edificação para a vida de todos. Então é necessário, para pregar o Evangelho, ter um bom testemunho com a própria vida. Então, isso é muito importante. Lá em Salmo 37, 23, diz assim: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor,
e ele deleita-se no seu caminho. É necessário que ele tenha um bom exemplo na vida. As pessoas olhem para ele e falem assim: ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus. E assim é necessário que todo mundo veja as pessoas desta forma. Os momentos então que as palavras sejam necessárias, porque muitas vezes o testemunho é mais necessário do que falar, pregar o evangelho com a voz, com as palavras. Então, quando essas palavras são necessárias, é preciso que a gente faça como disse o apóstolo Paulo, que o Senhor é testemunha da verdade do que anunciamos no reino de Deus. Ele disse isso lá em 1 Tessalonicenses 2, de 3 a 5. Então nós somos canais, nós somos exemplos, mas do que Deus faz em nossas vidas e não o que nós mesmos fazemos para o Senhor. Então isso é muito importante. A sociedade atual tem uma enorme dificuldade em manter a verdade acima das coisas. E com isso ela profere um bom testemunho dos seus atos e do seu próximo. Então, como tem essa dificuldade? Quando alguém faz o bem, quando alguém mostra a verdade ou é verdadeiro nas suas ações, isso aí impressiona a sociedade, devido a tanta coisa errada, tanta atitude diferente disso, que acaba se tornando muito interessante e muito destacado essa atitude. Então, e nós, como seguidores de Cristo, que somos cristãos, nós precisamos entender esse novo 9º mandamento, que é esse, né? Dirás falso testemunho. Então, nós precisamos dar testemunhos verdadeiros e saber que seremos encontrados no caminho da salvação. Afinal, Ele, Jesus, é o caminho, a verdade e a vida para nossas vidas, assim como diz em João 14, 8. Então, para pensar e agir e refletir na vida do nosso dia a dia, que é algo muito importante, né? Você e eu, nós precisamos entender que a verdade deve ser dita em qualquer lugar, em qualquer momento, independente das circunstâncias, para qualquer pessoa. Como estamos falando, né? Muitas vezes o ser humano, assim como dizem que tem o jeitinho brasileiro, mas o ser humano gosta de dar um jeitinho nas situações para arrumar desculpas para as suas ações. Não gosta de dizer, eu vou fazer isso, não, mas eu não falei a verdade ali, porque senão fulano ia se chatear. Mas, na verdade, às vezes ela está com interesse próprio naquela situação e não pensando muito no outro. Então é necessário, que a gente fale a verdade em qualquer situação, não importa o que aconteça. Se você falar a verdade e essa verdade não for bem recebida, isso a culpa não é sua. Então você fez a sua parte, porque a verdade ela deve ser dita sempre. Se o outro não aceitar ou ficar com raiva, não sei o que, isso aí é uma outra história. Mas você falar a verdade é algo fundamental e Deus se agrada de você por essa atitude falando a verdade. Jesus disse que além de nos salvar, Ele veio a este mundo para dar testemunho da verdade. Ele disse isso em João 18, 37. Além disso, antes da sua ascensão, antes dele voltar para o Pai, voltar para o céu, Ele nos encarregou de ser as suas próprias testemunhas. Disse em Atos 1, 8. Então, será que nós estamos de fato exercendo essa missão de sermos testemunhas de Jesus nesse mundo? E hoje em dia, com dor no coração, que falamos que infelizmente a Igreja de Cristo e os cristãos de um modo geral são raros os que falam realmente a verdade, doa quem doer. As igrejas que pregam a palavra de Cristo sem querer agradar o público para poder chamar esse público. Então, infelizmente, isso é algo muito complicado. Então, em Atos 5:41, Paulo diz isso, que hoje em dia poucas são as pessoas falam isso na vida das pessoas. Falam a verdade totalmente em nossas vidas. Então, é necessário que possamos fazer e dar exemplo de testemunho, de bons testemunhos e não de falsos testemunhos em nossa vida. Então,
guarde o 9º mandamento, que conforme eu falei no início, é o mandamento que mais nos atinge no nosso dia a dia. Fique então com essa palavra e diga sempre a verdade. Não tenha medo disso, que o Senhor abençoa e o Senhor se agrada da verdade em nossas vidas. Fique e estude sempre a palavra de Deus nesse dia.